Fala! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Café das 7. Aqui nós discutimos as estratégias para você sair do zero no marketing digital e conquistar 12 meses de faturamento em até 3 meses. Eu me chamo Leopoldino Santos e o tema de hoje é 3 dicas para você fazer a sua primeira live no Instagram. 3 dicas para você fazer a sua primeira live no Instagram. Então seja bem-vindo, lembrando que o Café das 7 é toda segunda e quinta, às 7 horas da manhã, que sempre tratamos um tema relacionado ao marketing digital simplificado. Trabalhamos sempre o pilar estratégia, técnica e inteligência emocional, pilar mentalidade. Porque não adianta você ter a estratégia certa, a técnica certa, mas se você não tiver a mentalidade correta para colocar tudo em ação. Beleza? Então o tema de hoje é um tema importantíssimo, porque você precisa começar a fazer a sua live no Instagram, você precisa colocar a sua cara, você precisa sair do nível de insegurança, o nível de incerteza, talvez até do nível do medo dessa exposição, e você começar a produzir esses conteúdos, porque isso vai te ajudar demais no seu negócio, vai te ajudar a vender muito, e como eu costumo dizer, vai te ajudar o que você fatura hoje em 12 meses, trabalhando dessa forma tradicional, o que você fatura em 12 meses, você pode faturar em até 3 meses, se você colocar a estratégia correta, usar as técnicas corretas e ter a mentalidade correta. Beleza? Então vamos chegando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E o meu objetivo aqui é você sair dessa live com segurança para agendar o dia e o horário da sua primeira live. Tá? Você já vai sair daqui com dia e horário agendado da sua primeira live e você vai sair daqui, além de 3 dicas que eu vou te dar, dentro dessas dicas você vai ter um roteiro, um passo a passo que você vai colocar em ação para você já fazer a sua primeira live, beleza? Eu vou já adiantando que aqui não são dicas complicadas que eu vou falar para você, dicas complicadas e de difícil implementação, mas sim dicas que qualquer pessoa que deseja irá colocar em prática. Se você deseja começar a fazer a live, deseja começar a vencer o medo, vencer a insegurança, então essa live é para você. Essa live é para você. E primeiro você precisa entender a importância de fazer lives. Por que você deseja fazer lives? Qual a importância? Por que alguém que você conhece, alguém que é autoridade em um determinado mercado, que já tem bastante seguidor, por que essa pessoa faz live? Você já parou para pensar? E por que você precisa fazer live? A live ela é necessária porque você precisa aumentar a sua autoridade. Quanto mais você se expõe, mais você potencializa a sua autoridade. As pessoas te olham como um líder, como autoridade naquele assunto. Elas começam a te admirar. E a live, para você fazer live também, por quê? Porque você potencializa muito o gatilho mental da reciprocidade. O que é o gatilho mental da reciprocidade? Já falamos aqui algumas vezes. O gatilho mental da reciprocidade é quando você entrega para outra pessoa sem esperar nada em troca. Quando uma pessoa recebe algo, todo ser humano tem dentro de si a reciprocidade, ou seja, o desejo de retribuir, o desejo de devolver aquilo que fizeram por mim. E quanto mais você gerar conteúdo de valor para a sua audiência, você vai gerando reciprocidade. Por quê? Porque depois ela fica pensando, pô, caramba, ele já me entregou tanto conteúdo de valor, ela já me entregou tanta coisa, então eu preciso comprar esse produto, esse serviço dela para retribuir aquilo que ele fez por mim ou aquilo que ela fez por mim. Então, fazer live intensifica muito o gatilho mental da reciprocidade, porque você vai entregando valor, conteúdo de valor. Não é live para vender seu produto, não é o momento. Eu estou falando aqui live para gerar valor para a sua audiência. E depois, quando ela pensar em comprar um produto ou serviço, ela vai pensar em comprar seu. Por quê? Porque a live ela potencializou em muito esse gatilho mental da reciprocidade. E a importância também de você fazer a live é porque a audiência ela percebe com clareza que ela pode contar com você. Ela percebe, cara, ele está ali fazendo live para mim, ela está aqui fazendo live para mim.
Então ela sente que você está do lado dela. A live ela gera mais um relacionamento mais profundo. É falando ao vivo, gente falando com a gente da gente. Eu estou aqui olhando nos seus olhos, falando com você, como se eu estivesse sentado aí do seu lado, independente do local onde você esteja. Estamos aqui, ó, conversando. É um bate-papo. Então a live potencializa muito isso. E tudo que eu vou falar aqui, as 3 dicas que eu vou falar aqui para você, ainda não entramos, estamos só dando essa introdução. Tudo que eu falar aqui, eu já implementei com várias pessoas. Eu já implementei com vários parceiros, parceiros nossos aqui da agência. E eu tenho feito isso nas minhas lives. Eu já implementei e tenho feito isso e faz total sentido. Dá resultado, você vai ver aqui que vai dar resultado. Como eu disse, no final você vai sair daqui com roteiro para você organizar o assunto da sua live. É um funil, vou te passar aqui no final dessa live um funil, um roteiro, para você já colocar em ação. Ô Zé, seja bem-vindo, meu amigo. É um privilégio ter você aqui comigo. Vamos para cima, meu irmão. O que precisar, estou aqui para te ajudar sempre. E vamos lá, vamos caminhar aqui. Muitas pessoas, elas, quando pensam em fazer live, elas começam a gerar algumas objeções mentais. A maioria das pessoas, né? Posso dizer até que todo ser humano que está começando. Começa a gerar algumas objeções mentais, ou escuta até de pessoas próximas algumas coisas do tipo, não precisa fazer lives, não precisa, faz vídeos gravados. Ou você mesmo que já pensou em fazer live, tua mente talvez mandou esse comando. Não precisa fazer live, faz vídeo gravado. Live é ruim, é ao vivo. Se você errar, e se travar, e se der branco, e se você falar alguma besteira, no gravado é melhor, porque você edita, você pega os pontos que estão ruins, você tira. E essa é uma objeção terrível, porque faz com que as pessoas procrastinem, deixem para depois. Por exemplo, eu estou vindo aqui de uma gripe muito forte, eu estou com a garganta ardendo, estou tossindo, ainda bem que eu não tossi aqui. Essa noite eu tossi bastante, eu vim de 2 dias aí bem, fiz até exame ontem, achando que talvez poderia ser Covid, mas graças a Deus não é. Eu teria todos os motivos do mundo para não vir aqui. Mas por que uma das coisas que me impulsionou a vir? Porque eu já tinha agendado dia e hora marcado. Tinha uma agenda, eu assumi um compromisso comigo mesmo e um compromisso público. Eu tenho 100% de certeza que se eu tivesse agendado às 7 horas da manhã para eu fazer uma gravação de um vídeo para depois subir no Instagram, no YouTube ou no Facebook, eu não iria gravar, depois eu vou dormir mais um pouco, eu vou fazer mais tarde. Vou fazer às 10 horas da manhã, não, vou fazer no final da tarde. Eu correria um sério risco de procrastinar. E sem contar que aqui é 1 hora antes, aqui no Mato Grosso. Então, aqui quando a live das 7, aqui são 6 horas da manhã. Então, o que me fez? Cara, eu tenho um compromisso com a minha audiência, eu tenho um compromisso comigo mesmo. Então, eu preciso fazer. Então, eu aconselho sempre fazer live. Não entra na armadilha de fazer vídeo gravado. Vídeo gravado é quando você estiver num outro patamar. Quando você estiver lá na frente. Então, tem essa ferramenta, uma ferramenta gratuita. Você fez a live, já salva no teu feed, não precisa nem editar. Então, faça live, faça live. E tem gente que cria a objeção também do tipo, não, fazer live é só para quem tem audiência grande. Eu vou começar a fazer live e vai ter poucas pessoas ao vivo, isso é ruim. Cara, não se preocupa com métricas. Não se preocupa com métricas agora, quando você está começando. A live é para você ter um dia e hora marcado, principalmente com você e depois com a sua audiência. Por que principalmente com você? Quando você ter dia e hora marcado, você não vai procrastinar. Igual eu falei, se eu não tivesse esse dia e hora marcado, eu correria o risco de não fazer essa live hoje. De não gravar o vídeo hoje, se eu tivesse programado para gravar. Então, tire essa da cabeça que live é só para quem tem audiência grande. Todo mundo que é grande hoje começou pequeno. Então, você precisa começar. Tá? Você precisa dar esse passo. Beleza? E depois dessa introdução, nós vamos entrar agora no nosso tema da live. 3 dicas para você fazer a sua primeira live no Instagram. 3 dicas. A primeira dica é uma dica que eu já dei até uma introdução aqui falando com você. Mas ela é importantíssima para você ter essa clareza, tá?
A dica número 1, não se preocupe com os números. Não se preocupe com os números, tá? Muitas pessoas não começam com preocupação de números, igual eu falei, eu tenho pouco seguidor, vou fazer uma live e não vai ter ninguém. Não se preocupa com isso. Esquece isso, tá? Esquece números. Eu já fiz, poxa, eu já dei tanta palestra, mas agora tem tão pouca audiência, tem tanta pouca gente. Esquece isso. Não se preocupa com números. Se preocupa com a live que é o dia e hora marcado com você mesmo. A live é para você começar a criar um hábito forte de você estar ali, ó, igual aqui, ó, a live do Café das 7, toda segunda e quinta, às 7 horas da manhã. Segunda e quinta, às 7 horas da manhã. Aqui nós estamos, ó, na nossa 17ª live, tá? Eu tô aqui, ó, com 2 pessoas ao vivo. Fala para caraca, eu fiz 17 lives, tem 2 pessoas ao vivo. Eu sou muito ruim, eu sou um porcaria, eu sou um impostor, o que eu estou fazendo aqui? Se eu der atenção, a minha mente fala isso, mas por que eu não dou nenhum espaço para isso acontecer? Porque eu entendo a estratégia. Eu estou fazendo aqui exatamente o que eu estou orientando a minha audiência a fazer. Eu ainda não comecei a usar tráfego, não comecei a impulsionar. Já deveria ter começado? Já deveria ter começado a impulsionar meus vídeos, já teria muito mais gente nessa live aqui. Mas eu estou mostrando para você que no começo exatamente acontece dessa maneira. Por que eu ainda não impulsionei? Porque eu estou construindo a base. Quando eu começar a impulsionar, é como você está distribuindo um açúcar, você faz impulsionar é fazer um trilheiro do formigueiro até um monte grande de açúcar. Então eu estou construindo essa base, estou construindo esse açúcar, para depois as formigas virem consumirem conteúdos de qualidade, conteúdos de valor. Então, eu não me preocupo com o número de pessoas ao vivo. Eu me preocupo em agendar e fazer a live, independente do que seja. Agendar e fazer, porque eu sei, como eu disse anteriormente, eu sei que quando eu agendo dia e hora marcado, eu assumo um compromisso, principalmente comigo e com a minha audiência. Então, quando você tem essa visão de não se preocupar com números, você cria uma barreira para você não se auto-sabotar. Para que você olhe poxa, na minha live hoje não deu ninguém. Poxa, ninguém ficou me assistindo. Não tem preocupação nenhuma com isso, porque você sabe que isso faz parte da estratégia. Você sabe que a live é um encontro marcado para você fazer uma gravação. Porque tudo começa da live, é a base. Eu faço a live. Se você olhar meus conteúdos no feed, eu faço a live, vai acabar aqui, eu vou salvar a live. Beleza. Dessa live, eu tiro os vídeos Nutelas, que são os vídeos menores. E esses vídeos menores, vídeos de em torno de 1 a 3 minutos, pode ser até menos de 1 minuto, não tem problema. Em torno de 1 minuto e poucos é o ideal. Eu pego esses vídeos e todo dia eu subo vídeos novos no Instagram. Instagram, YouTube e Facebook, nas 3 mídias que eu trabalho. E aí eu coloco esses vídeos, e aí esses vídeos são extraídos da live. Então, se eu não fizer a live, de onde que eu vou tirar os vídeos menores? Esses vídeos menores são importantíssimos para você atrair a audiência, porque depois, quando começar a impulsionar é distribuir o conteúdo pago, né? Eu pago para que o Facebook, para que o Instagram, para que o YouTube mostre esse conteúdo para outras pessoas. Então, se eu não fizer a live, eu não vou conseguir extrair os Nutelas. Então, eu preciso fazer a live. Se eu fizer gravado, vai dar uma qualidade muito melhor, depois eu vou fazer uma edição. Isso é a pior coisa que você vai fazer, porque isso é uma armadilha. Preste atenção nisso aqui. Não queira fazer igual o grande player do mercado, o grande que você segue faz. Isso é a pior coisa. Não queira copiar, porque esse cara ele tem uma equipe grande por trás. Essa pessoa tem uma equipe grande por trás, de 5, 10, 20 pessoas, às vezes 30, 50 pessoas. Então não se preocupe, é você sozinho. Então, não se preocupe com a qualidade agora no início. Você tem um celular? Beleza. Você vai pegar o seu celular, você vai botar ele em cima de um suporte, você vai melhorar um pouquinho a iluminação. Não faça com uma iluminação no fundo, para não ficar escuro. A iluminação natural é melhor, se for possível, faça em frente a uma janela. Não tem janela. Bota uma iluminação na sua frente. Você pode pegar um bocal com fio, você liga na tomada e prende a lâmpada na sua frente assim, em algum lugar. Ou você compra
Um equipamento simples, você pode comprar um ring light, você botar lá no Google ring light. O ring light é uma... Agora eu não consigo te mostrar porque meu celular está preso nele. Ele é uma iluminação redonda, no Mercado Livre, o que eu tenho aqui eu paguei R$40. Quer ver? Ó, se eu tirasse aqui o ring light, aqui ó, como é que ficaria meu rosto meio escuro. Olha a diferença. Então só um detalhezinho que faz diferença. Mas olha só, se você não tem dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma boa iluminação agora, faz do jeito que você tiver aí, tá? Faça do jeito que tiver. Uma frase que é comum muitos mentores falarem é: feito é melhor do que perfeito. É uma frase que funciona para quem está no início, né? Feito é melhor do que perfeito. Conforme você começa, você vai caminhando e você vai melhorando, tá? Com o tempo. Só não fica escravo dessa frase, tá? Já conheci pessoas que já estão há muito tempo fazendo, não, feito é melhor do que perfeito. Cara, agora é hora de você buscar excelência. Não já se torna um hábito? Então vai melhorando. Mas no começo, segue essa frase: feito é melhor do que perfeito. E começa. Essa foi a dica número 1, não se preocupar com números. E a dica número 2, olha a dica número 2, presta atenção aqui, ó. Essa é uma dica importantíssima para você vencer a procrastinação. Olha só. Dica número 2, coloque na sua agenda os dias e horários das suas próximas lives. Coloque na sua agenda os dias e horários das suas próximas lives. Parece uma dica simples, uma dica básica. Ah, eu sei, pô, isso aí é simples, eu sei, é fácil. Mas você tem o dia e a hora marcado todas as suas lives até o final do ano? Tem? Se você tiver, pode se considerar a exceção da exceção da exceção. Porque muitas pessoas falam, eu sei, eu sei que tem que botar dia e hora marcado. Claro, isso é óbvio, é óbvio. Muitas vezes o problema está aí, no óbvio. O simples, né? Fazer o simples é difícil. É simples agendar na agenda o dia e a hora. É simples. Mas por que então que não está agendado aí na sua agenda todas as lives até o final do ano? Então agenda. Muita gente começa, tá? Muita gente começa e para por falta disso. Por que acontece isso? Muita gente começa, vou fazer uma live na semana que vem. Beleza, segunda-feira às 7 horas da noite, um exemplo. Aí a pessoa, ela agendou, está preparando o roteiro e tal, fica um tempão preparando o roteiro, que isso é besteira, vou te falar também no final da live. Não faça isso, não fica preparando o roteiro com antecedência, tá? Não se assuste não, eu já vou te explicar aqui o motivo porque você não deve fazer isso. Aí eu tenho live segunda que vem, não fica olhando o roteiro todo dia, preparando todo dia, eu já vou te explicar, pera aí, tá? Mas eu só quero que você se concentre no seguinte, ó, você agendou segunda-feira, às 7 horas da noite, a sua live, tá? Beleza. E aí você foi e fez a live e tal, ficou legal, ou não ficou tão bom, mas beleza, você fez. Ponto, você fez. Tá, você fez segunda, 7 horas da noite. E aí, e depois? Talvez você vai terminar a live numa euforia, caraca, eu fiz, comemorando eu fiz, pô, show de bola. Aí chegou a terça, quarta, você não agendou a sua próxima live, e aí passou as semanas, aí surgiu um monte de coisa para você fazer no seu trabalho, na sua empresa. E aí, quando foi, você aí parou. Por quê? Porque você não teve o dia e a hora marcado. Quando você agenda o dia e a hora certo, você não procrastina. Então, você já começa anotando aí o dia e a hora marcado. Quando você vai fazer? Aqui, ó, a Luciana Almeida, ela colocou aqui, ó. As minhas lives são às 14 horas de segunda a sexta. 14 horas de segunda a sexta é pauleira. Bato palma para você. Porque fazer live todo dia, você tem que estar num nível bem de consistência e um nível de maestria mesmo, fazer live todo dia. E até a Luciana colocou aqui, mas é difícil pensar em novos temas. Eu vou até te encorajar aqui, ó, Luciana, não é puxando sua orelha, tá? É algo comum que as pessoas falam, tá? Você falou assim, é difícil pensar em novos temas. A palavra difícil, ela gera um bloqueio em todos nós, porque o nosso sistema nervoso ele não quer nada difícil. O que é difícil, ele já nos coloca numa zona de conforto. Então, cara, é muito difícil isso, cara, é difícil, nem vou começar. Troca sempre a palavra difícil pela palavra desafiante. Fazer live de segunda a sexta é desafiante pra caramba. Mas o desafiante, ele te leva a um desejo de querer vencer um desafio. É desafiante, cara, mas eu vou vencer essa parada. É desafiante, beleza. Eu já tenho agendado com a minha audiência live
de segunda a sexta, às 4 horas da tarde. É desafiante pra caramba. Isso é um nível altíssimo, é um nível de maestria. Mas, cara, eu já tenho agendado, eu vou fazer essa parada. Então eu vou fazer. E aí você tem duas opções, Luciano. Ou você continua nesse desafio, que é desafiante, fazer live de segunda a sexta, tá? É desafiante. Eu, particularmente, não gosto muito, tá, de live todo dia. Porque live todo dia você se torna muito, digamos, de fácil acesso todo dia quando você tem audiência pequena. E quando você se torna de fácil acesso todo dia, quando você tem audiência pequena, as pessoas não têm mais o desejo de comprar o seu produto, porque eu tenho acesso a ela todo dia. Todo dia eu tenho acesso a ela. Então, eu não preciso comprar o curso dela. Todo dia eu tenho acesso. Eu, particularmente, não gosto para quem está começando a fazer live todo dia. 2 é o número ideal, 2 lives por semana, no máximo 3, tá? Mas beleza, você agendou, vou até abrir um parênteses aqui, né, já que você gerou essa pergunta, você agendou com a sua audiência, já está agendado, não tem como voltar atrás. O que você vai fazer? Você sempre tem que revisar as dores, os sonhos e as objeções do seu avatar. Toda live deriva dessa lista. Dores, tá? As dores, os sonhos, né, que são os desejos, e as objeções do seu avatar. Você sempre tem que estar revisando esse documento, sempre, sem parar, sem parar. E a live vão sendo microtemas derivados dessas dores, derivados desses sonhos, derivados dessas objeções, tá? E a live, ela não pode ser um conteúdo de ensino, tá? Para você que é professora, a Luciana ela é professora de inglês, inclusive quem pensa em aprender inglês, segue ela aí, ó, Teacher Luciana Almeida. É um conteúdo sensacional. O José Rabelo, que está aqui, é o esposo dela. Ele já me passou alguns vídeos dela aqui, conteúdo extraordinário. Aconselho você segui-la. E o que você vai fazer, não só você de inglês ou qualquer outra pessoa, a live não é só um conteúdo de ensinar o tema. Você tem que trabalhar na sua audiência uma mentalidade para estar preparada para aquilo. Aqui, a gente está com 22 minutos de live e aparentemente, parece que eu te ensinei pouca coisa, né? Eu ainda nem entrei no roteiro aqui que eu vou te passar. Mas você percebe que, antes disso, eu vim te preparando mentalmente e eu vou te mostrar aqui no roteiro. Esse roteiro, Luciano, que eu vou falar aqui, vai te ajudar muito a você construir o tema. Não só o tema, né? Mas você construir o roteiro em cima do tema. Mas o passo sempre tem que derivar das dores, ou dos sonhos, ou das objeções do seu avatar. É assim, uma live, você vai fazer uma live voltada para o sonho. O que ele quer alcançar, tá? Sei lá, vou te dar um chute aqui, tá? Como falar em inglês em 1 ano, um exemplo. Como falar inglês em 2 anos, fluente em inglês. Ou seja, é um objetivo dele, tá? Como aprender inglês e ser fluente na sua viagem. É um objetivo dele, isso é um objetivo. Então, você vai fazer uma live voltada para um sonho, para um objetivo, e uma outra live voltada para dores e objeções. Por exemplo, uma live relacionada ao seu tema, de dor ou objeção. Por que as pessoas começam e param no inglês? Você vai construir a live em cima daquele tema. Ou seja, esse é um tema, é uma dor. Ou uma dor, ou poderia ter sido um tema de objeção também. Você sempre vai oscilar assim, ó, uma live sim, live não. Uma live sim, sonhos ou desejo. Outra live, dores ou objeções. Sempre assim. É uma live que a gente chama de uma live que gera um atalho para um sonho, e a outra live ela quebra quebra um obstáculo, uma dor que ele tem ou objeção que ele tem, tá? E você sempre vai construir isso. Por exemplo, uma live de objeção. Será que é possível aprender inglês após os 50 anos? Um exemplo. Se fizer sentido, né, para o seu avatar, se o seu avatar tivesse essa idade. Será que é possível aprender inglês após os 40 anos? Por que muitas pessoas não aprendem inglês após os 40 anos? E aí você explica, por exemplo, a questão da neurociência, a questão que depois dos 40, 50 anos, a conexão neural, a neuroplasticidade ela é mais lenta. Por isso que muitas pessoas começam e param, porque elas acham que vão aprender tão rápido, igual uma criança de 5, 6 ou 10 anos. A criança tem a neuroplasticidade, a capacidade de aprender coisas novas,
é mais fácil, as conexões neurais são mais fáceis de acontecer. Porém, aí você vai explicando, construindo o tema. Porém, acima dos 40, olha essa pesquisa aqui, pesquisas indicam que pessoas acima dos 40 também conseguem aprender o que for preciso, se tiver muita repetição. Aí você começa a explicar como fazer essa repetição no inglês. Entendeu? Você ainda não está ensinando nada de inglês, você não está falando, explicando como é que fala inglês, qual é a palavra que pronuncia em inglês. Você está despertando nele um interesse, você está despertando nele um desejo. E isso te ajuda quando você se separa, uma live de sonhos, ou uma live de sonhos, o desejo, outra live de dores ou objeções, você começa a construir o raciocínio. E o roteiro que eu vou te falar agora, vamos já caminhar para o roteiro aqui, ó. Primeira dica foi não se preocupe com números. A segunda dica, coloque na sua agenda os dias e horários das suas próximas lives, tá? Já coloca aí agora, já coloca aí o dia e a hora que você vai fazer a sua live. E vai ficar esse dia, essa hora agendada para as próximas semanas. Pode colocar uma só, você que vai começar, coloca uma só. Depois de 4 semanas, você vai incluir mais um dia, tá? Mas coloca aí, qual vai ser o dia? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Importante aqui, abrir um parênteses, ó, o dia e a hora. Primeiro lugar, tem que ser o dia e a hora confortável para você, tá? É importantíssimo isso. Ah não, minha audiência é melhor às 7 horas da noite. Mas às vezes 7 horas da noite para você é ruim, você tem filho pequeno, você tem que dar atenção à sua família. Faz um horário confortável para você. Por exemplo, café das 7. Muitas pessoas acham cedo, às 7 horas da manhã é cedo. Mas por que eu faço 7? Porque é confortável para mim. Eu acordo cedo, às 6 horas da manhã aqui no Mato Grosso, é um horário tranquilo. Eu faço a live, a minha esposa está dormindo, meus filhos estão dormindo. Na verdade, enquanto eu estou aqui, eles acordaram, são 6h27. Aqui, né, horário local 6h27. Estão lanchando agora, que eu saio daqui do escritório, eu pego e levo eles na escola. Então o horário fica bom para mim. Eu no início eu fazia live de 1 hora, antes deles irem para a escola. Mas agora que voltou às aulas dele, eu faço live em torno de meia hora, 40 minutos, que eu saio daqui e levo eles para a escola. Beleza, fiz a live, entreguei o conteúdo e fica bom para mim. Em primeiro lugar, tem que ficar confortável para você. Claro, se conseguir encaixar no horário bom para sua audiência e que fica confortável para você, bom para você, ótimo, tá? Por que eu falo a palavra confortável? Porque você está começando. Não se desafie muito no início, tá? Se você se desafiar demais, fazer um horário difícil para você, você pode até fazer a primeira, a segunda, mas você corre um sério risco de ficar no meio do caminho, como a maioria fica. A maioria fica porque começa errado, começa querendo fazer um horário bom para a audiência, se esforça demasiado, aí começa a ter problema em casa, briga com o esposo ou com a esposa acha ruim que o horário está ruim, que era um horário que eles saíam, que eles iam na praça com o filho, que eles iam fazer alguma coisa, sei lá. Então, faça no horário bom para você, tá? E aí, com o tempo, as coisas vão crescendo, aí você começa a adaptar um horário melhor, tá? Mas isso é importante para você começar. Então, vamos à nossa dica 3. Crie um roteiro para suas lives. Crie um roteiro para suas lives, tá? E eu vou te passar aqui um modelo de roteiro simplificado que vai te ajudar muito. Por que você deve criar um roteiro para suas lives? Porque você falar de cabeça é difícil organizar as ideias. Você ficar falando de improviso, tudo bem, você domina o assunto, beleza, mas falar de improviso, você corre o risco de ficar muito na posição de professor, de querer ensinar, e você perde a mão nos gatilhos mentais, na organização. Porque a live ela é um disparo de vários gatilhos mentais. Não dá para tratar todo esse tema num assunto só aqui, numa live só, mas são gatilhos mentais. O primeiro gatilho mental é o gatilho da reciprocidade, já falei, né? Você vai gerando conteúdo de valor, você gera reciprocidade. Tá? E aí o gatilho mental da autoridade, potencializa a tua autoridade. E nesse roteiro que eu vou te passar aqui, você vai dando pitadas de gatilhos mentais para mostrar, despertar um interesse na tua audiência sobre algo que você tem, sobre o seu produto ou o seu serviço. Tá bom? Primeiro ponto desse roteiro, você vai fazer uma introdução, mas boas-vindas, tá? Começou a live, senta direto na introdução. Por quê? Porque essa live vai ser salva. Depois que a live ficar salva, a pessoa, é chata a pessoa, imagina, a live está salva, aí salvou a live, a pessoa clicou lá para assistir, ela está assim, ó, você está assim, ó. Você está aqui olhando para quem vai entrar, aí você, seja bem-vindo, Luciana, seja bem-vindo, José.
Ou antes de ninguém entrar, a pessoa fica se coçando, fica parando, espera ali, perde um monte de tempo. E aí quem vai assistir no gravado perde o interesse. Você tem que começar de cara, dando uma introdução. Igual eu começo aqui, eu sempre começo aqui com uma... Eu aconselho fazer uma introdução para ficar tipo um programa de TV, que sempre no início tem uma introdução. Então, se eu começar com uma introdução, a minha introdução aqui, geralmente eu falo assim, fala, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Café das 7. Aqui nós falamos sobre as estratégias para você sair do zero no marketing digital e conquistar 12 meses de faturamento em até 3 meses. Eu me chamo Leopoldino Santos e o tema de hoje é... Ou seja, você faz uma introdução para de cara no gravado, a pessoa já assistir, você vai falar os benefícios dela estar ali. Benefício aqui, para quem vai sair do zero no marketing digital, cara, eu vou te ajudar a sair do zero. E vou te ajudar a conquistar 12 meses de faturamento em 3 meses. Ou seja, o que você fatura hoje em 12, você vai faturar em 3. Se você colocar em ação, colocar as estratégias, as técnicas em prática, ter uma mentalidade correta. E aí eu falo meu nome, eu sou Leopoldino Santos. Por quê? Porque durante uma live, você tem que repetir o seu nome pelo menos 2 ou 3 vezes, tá? Porque isso vai fortalecendo o brand. Às vezes tem pessoas que assistem, gostam do teu conteúdo, se alguém pergunta, mas qual é o nome da pessoa? Caramba, o nome dela, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí já perdeu tempo precioso. O teu nome é forte. Então você tem que falar muito o seu nome durante a live. Citar exemplo durante a live, falar, imagina que você está me perguntando, Leopoldino, como é que eu faço para ter a melhor posição para gravar minha live? Leopoldino, de vez em quando você vai perceber que eu falo isso. Por quê? Para fortalecer o meu nome na sua mente. Leopoldino, Leopoldino, Leopoldino. Então é importante no início da live você falar o seu nome. Introdução, fala o nome e já fala o tema, tá? Então beleza, a introdução, tu fez a introdução. E o segundo ponto, você vai explicar o que é o tema da live. Você explica sem aprofundar, tá? Como eu comecei aqui, no início, se você não estava aqui no iniciozinho, depois você assiste o replay quando eu salvar a live. Eu botei assim, explicar o que é o tema, mas sem aprofundar. Eu botei assim, você sairá dessa live com mais segurança para agendar o dia e o horário da sua primeira live. Ou seja, eu já direcionei para ele que vai ser uma live prática. Ele vai sair daqui com agendado o seu dia e o horário da sua primeira live. Tá? Eu expliquei. E depois mas cuidado para não se aprofundar nesse ponto aqui, de você explicar o que é o tema da live, mas sem aprofundar. Tá? Você vai explicar, eu vou explicar aqui, eu vou te falar 3 dicas para você fazer a sua primeira live no Instagram. E fica comigo que no final eu vou te passar um roteiro, é um passo a passo, ou seja, eu falei o que é a live e eu fiz ainda um gatilho da antecipação, um gatilho mental da antecipação para as pessoas ficarem mais, a tendência maior de ficarem presas na sua live, de ficar até o final. Eu antecipei que no final eu ia trazer um roteiro para você, tá? Então, introdução, você vai explicar o que é o tema da live, mas sem aprofundar. O terceiro ponto, você vai explicar o que não é o tema da live, tá? O que não é. Eu falei aqui, o que eu falei, o que não é o tema da live? Eu falei assim, eu não vou te falar dicas complicadas e de difícil implementação, não vou te falar isso, mas eu vou te falar dicas simples que qualquer pessoa que deseja irá colocar em prática. São dicas simples, tá? Ou seja, eu falei que não é, ou seja, eu já até quebrei uma objeção, para cá não vai ser tema difícil, não vai ser coisa difícil, vai ser coisa simples e fácil implementação. Você já vai colocar em prática. Entendeu? Então você sempre, é importante você falar o que não é, o que ele não... Porque aí você já elimina, se ele estava esperando alguma outra coisa, e você já fortalece o que é o tema. Quando você fala o que não é, você fortalece o que é o tema. Tá? Quarto ponto, você vai explicar por que o tema é importante. Tá? Você vai explicar por que é importante. Então, eu expliquei aqui para você, eu estou lendo aqui, depois eu vou filmar aqui para você o meu roteiro depois, tá? Quando eu falei assim que não é importante, eu falei assim, primeiro você deve entender a importância das lives. Por que é importante? Por quê? Porque aumenta a sua autoridade, lembra que eu falei isso? Porque aumenta o gatilho da reciprocidade, lembra que eu falei? Porque você entrega mais conteúdo de valor, aumenta o gatilho mental da reciprocidade, potencializa, né, o gatilho mental da reciprocidade. E porque a sua audiência percebe que pode contar com você. Isso eu não falei aleatoriamente. Quando eu falei isso antes, você parece que eu estava falando de improviso aqui, tá? Mas eu não estava falando de improviso. Eu sempre preparo o roteiro das minhas lives 20 minutos antes, eu preparo. Eu chego aqui 20 minutos antes, já está na minha cabeça, tudo que eu falo já está aqui, eu
eu não assisti um videozinho na internet para falar para vocês, ou li um livro para falar, não é isso. Já está na minha cabeça, então eu só coloco esse roteiro, me ajuda a estruturar o que está aqui. Para eu não falar de improviso e ficar sendo muito repetitivo, sendo prolixo. Então o roteiro te ajuda nisso. Tá? Então depois que você falou que o tema é importante, o quinto ponto do roteiro, você vai dar exemplos de pessoas que implementaram esse tema. Lembra que eu falei que as pessoas aqui na agência que implementaram esse tema tiveram resultado? E eu também tenho feito isso nas minhas lives, tem dado resultado. Ou seja, você mostra quem fez. Aqui você pode citar depoimentos de alguns alunos, se você tem aluno. O aluno tal, ele fez isso e ele teve resultado dessa maneira. Se você é um produto físico, você vai falar, o cliente tal, ele acabou comprando o meu produto e serviço, ele acabou tendo esse tipo de resultado. Você não está falando sobre produto e serviço aleatoriamente, você só citou ali, citou um exemplo de um cliente, algum benefício que ele teve, um resultado que ele teve. É importante você falar isso durante a live. Tá? Sexto ponto, você vai descrever uma objeção que o avatar tem sobre esse tema. Isso aqui é um funil, tá? Você passou no primeiro ponto, no segundo, no terceiro, e você está vindo para o sexto. Tá? O sexto ponto é descrever uma objeção. Aqui, lembra que eu falei aqui, quando eu falei assim, às vezes surge na sua mente alguma pessoa que fala objeções do tipo, não precisa fazer live, faz vídeos gravados. Lembra que eu falei isso? Eu não falei isso aleatoriamente, já estava aqui no meu roteiro para falar para você. Fazer live é só para quem tem audiência grande. É objeção, eu falei, toquei. Ou seja, eu já quebro uma objeção da pessoa tá ali, caramba, mas eu vou sair dessa live aqui porque não preciso fazer live, vou fazer vídeo gravado que é muito melhor. Aí quando eu falo isso, a pessoa, faz sentido, cara. Eu ia fazer vídeo gravado, eu ia fazer mó besteira, eu ia acabar procrastinando. Vou assistir mais o que esse cara tem para me ajudar aqui. Aí desperta uma curiosidade. Ou o cara, eu não vou fazer live não, porque eu não tenho nem 1000 seguidores, vou fazer live? Não, eu não vou fazer live não. Vou postar uns conteúdos, uns videozinhos de Reels, que vai viralizar, minha audiência vai aumentar. Aí quando eu falo assim, cara, fazer live é só para quem tem audiência grande, isso é mentira, não caia nessa enganação. O cara, mas por quê? Ele começa a pensar. Não, porque fazer live é um dia e hora marcado com você. Aí começa a fazer sentido, entendeu? Começa a encaixar. Isso são gatilhos mentais que vão encaixando na cabeça da audiência. Então por isso que é importante você ter a lista lá, que eu sempre falo, tudo deriva da lista, né? Da lista dos sonhos, das dores e das objeções do seu avatar. Então você vai pegar aquela lista, algumas objeções, você vai colocar aqui, tá? Você vai descrever pelo menos uma objeção. Aqui eu falei 2, quando eu citei o exemplo. Mas pode ser de 1 a 3, no máximo 3, tá? Não fala muito também, senão fica um conteúdo muito, muito pesado. Tá? Você tem que passar rápido por cada um desses índices, né? 1, 2, 3, 4. Aqui a gente falou 6 da objeção. O 7, no 7 você entra no tema da live. Você viu que você preparou a mente da tua audiência até entrar no tema da live? Você não chegou dando um conteúdo de professor, igual o conteúdo de professor da escola, da faculdade, que chega, já escreve no quadro lá o que vai falar, já entra no tema. Não. Você prepara a mentalidade da tua audiência em gatilhos mentais estruturados para que ela fique ali te assistindo e para que ela tenha vontade de te assistir. E aí no sétimo ponto do seu roteiro, você entra no tema da live. Tá? Você vai explicar, falar o tema da live ali, mas sem aprofundar muito também, tá? Sem ser um tema pesado, aprofundado. Você vai entrar no tema da live e depois, o 8º ponto, você vai direcionar o seu avatar. Isso é importantíssimo, tá? Você vai direcionar o seu avatar para executar pelo menos um pequeno passo. Uma coisa que ele vai ter que colocar em prática. E ele tem que ver resultado dessa, uma micrometa. Você vai direcionar ele para fazer algo. Porque ele tem que ter um resultado ao fazer esse algo. Para depois ele falar, caraca, fez sentido, eu fiz isso. Caraca, eu tive um resultado. Eu vou assistir mais esse cara. Eu vou assistir mais essa mulher que me falou isso. E você começa a despertar esse interesse. Então é importante, porque senão fica um conteúdo de ensinar, a pessoa fica assistindo de uma forma passiva, acabou a live e ela não vai colocar em prática, vai fazer nada. Então não adianta esse estudo passivo. Então você tem que direcioná-la para executar, para colocar em ação. Tá? Porque em tudo que você vai, por exemplo, você vai numa palestra e a pessoa ensinou, se ela não te direcionar para fazer algo, você nem vai lembrar o que ela ensinou. Porque quando você coloca em ação, você potencializa o seu aprendizado. Isso em tudo, tá?
Qualquer coisa, preste atenção. Pode ser até numa instituição religiosa que você vai. Se no final o líder não te direcionar para fazer algo, você vai, por exemplo, eu sou cristão, o pastor geralmente vai direcionar a fazer algo. Essa semana você faça isso, você lê a Bíblia, você ore mais, você faça isso. Então, tudo tem que ter uma direção. As pessoas precisam de direção, elas precisam de comando. CTA, Call to Action, chamada para ação. Você precisa direcionar a sua audiência para algo, dar um norte para algo. Então aqui, lembra que eu já te direcionei a você ter o dia e hora marcado da sua live? Então eu já te dei um comando. Então espero que você até tenha colocado em prática, porque isso está relacionado ao seu futuro do seu negócio. Você precisa direcionar o dia e a hora para você fazer a sua live, tá? Então eu vou repetir rapidamente esses 8 pontos do roteiro. Se você está anotando aí, se eu falar rápido, eu vou salvar a live, tá? Você vai lá e anote. Primeiro ponto do roteiro, dá uma introdução, boas-vindas. Segundo, explica o que é o tema da live, mas sem aprofundar. Terceiro, explique o que não é o tema da live. Quarto, explique por que o tema da live é importante. Quinto, dê exemplo de pessoas que implementaram esse tema. O sexto, descreva pelo menos uma objeção que o avatar tem sobre esse tema. O sétimo, entre no tema da live. E o oitavo, direcione o seu avatar para executar pelo menos um pequeno passo. E como eu prometi, eu vou te mostrar aqui rapidamente. Deixa eu tirar a câmera aqui do Softbox. Deixa eu virar a câmera aqui. Aqui. Toda live, eu falei para vocês, eu tenho um roteiro, tá? Eu faço ele 20 minutos antes da live, tá bom? Eu boto aqui o roteiro, o nome do programa Café das 7, o episódio. Eu tenho uma introdução aqui, tá vendo? Fala, seja bem-vindo, seja bem-vinda, mais um episódio. Igual eu falei, eu me chamo Leopoldino Santos, o nome do episódio tá? No iniciozinho eu sempre faço um resuminho aqui do que é o Café das 7, que a galera ainda está entrando, às vezes não tem ninguém ao vivo quando eu começo. Eu explico aqui o que é, os 3 pilares, tá? Aí eu fortaleço o tema da live, aí eu entro aqui no assunto, eu explico o que é o atalho, o que não é o atalho, tá? Tem isso que eu falei, esses 8 pontos tem um roteirinho, tá vendo? É só os pontos para eu não esquecer. Aí depois eu construo aqui de improviso, mas antes é importante você falar isso, tá? Aqui no final eu botei dica 1, aí coloquei os pontos que eu vou falar, dica 2, a dica 3, e aqui eu botei aqui organizado, que eu falei para vocês, o roteiro da live. Pode até dar um print aí se você quiser no roteiro, ó. Você que não anotou tudo, tá bom? Aí os 8 pontos do roteiro, tá? E aqui, ó, botei para lembrar para você, não vai ficar perfeito, vai ficar ruim, o tema não será muito bom, você vai se achar péssimo, mas comemore sua evolução, tá? Comemore, tá bom? Aqui no final eu coloco para lembrar, ó, a CTA, a live ficará salva, comente seu maior aprendizado, beleza? Então é isso. A live vai ficar salva, como eu falei aqui, que estava no meu roteiro, para te lembrar, tá? Vai ficar salva, comente lá o que você achou. É importante a sua opinião para mim, tá bom? Vamos junto nessa. A Luciana falou, anotei, já vou implementar hoje. Isso aí, vai para cima. Conta comigo, se tiver alguma dúvida, me manda no direct. Assim que possível, eu te respondo, tá bom? O José, ótimo roteiro, gostei. Tamo junto, meu amigo. Vamos junto nessa. E vamos para cima, bora! Que a semana tem muita coisa ainda, tá? E depois dá um feedback aí pra mim, tá? Um abraço, valeu, vamos junto nessa. Fui, valeu!